Muito obrigado, missionário Miguel Bermudes Marim e o reverendo Benjamin Martínez, lá em Tapachula, Chiapas, México, e toda a congregação lá onde te encontras, e todos que estão nos vendo através do satélite Amazonas ou da internet, hoje, domingo 11 de dezembro deste ano 2022, e todos os que estão presentes, que nos visitam também dos diferentes países, que Deus os abençoe grandemente, e os que estão aqui também de Porto Rico, que Deus os abençoe também grandemente, e que Deus, por meio da sua palavra, nos fale diretamente aos nossos corações, e toda essa palavra que leremos e que escutaremos por meio do anjo do Senhor Jesus Cristo, William Soto Santiago, penetre até os nossos corações. No tema que temos para hoje é o mistério dos tempos e as épocas sob o poder do Pai. Foi pregado em 14 de outubro de 1997 em Chilocothe, Quito, Equador. Ele usou como base deste tema duas escrituras, são Mateus capítulo 16, versículo 1 ao 4, e também Atos, capítulo 1, versículo 6 ao 7. Vamos ler uma porção aqui do capítulo 16 de São Mateus, de Mateus. Versículo 1. Chegando-se os fariseus e os saduceus para o tentarem, pediram-lhe que lhes mostrasse um sinal do céu. Mas Jesus lhes respondeu: chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, pois o céu está avermelhado. E de manhã, hoje haverá tempestade, pois o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis interpretar a face do céu e não conheceis os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. E deixando-os, retirou-se. O maior sinal que Deus envia a este planeta Terra sempre é um profeta. Podem sentar, por favor. Na mensagem, Elias e o Messias, se revelando pela Escritura no último dia pregado, domingo, 9 de julho de 2006, em Santiago do Chile, diz: Daniel era um político e um profeta também. Era da realeza da tribo de Judá. Era um príncipe, mas na Babilônia era um governador da província da Babilônia, lá da capital. E essa é uma revelação que foi dada ao rei Nabucodonosor, a um político, e foi revelado o segredo a outro político que era um profeta. E, consequentemente, tinham as duas consciências juntas. E tinha acesso à presença de Deus para perguntar. E isto, obrigatoriamente, é de interesse político, não somente para Israel, mas para todas as nações. Porque essa promessa aqui mostra que haverá uma mudança política a nível mundial. Quando vai surgir uma mudança numa nação, uma mudança de governo, uma mudança de presidente, porque tem que eleger outro,
Tudo que for feito, o que os candidatos fizerem, é de interesse político e de interesse público. Quanto mais uma mudança de governo a nível mundial. No livro das 70 semanas de Daniel, nos diz, na página 29 dessa versão, nos diz, agora, mas eles estavam equivocados porque eles estavam tentando aplicar essas 70 semanas tanto a judeus como a gentios. E ele disse aqui, isso é para teu povo. E Deus nunca fez trato com judeus fora da Palestina. E quando o Messias, às 72 semanas, foi cortado, não por si mesmo, por nós, foi cortado, e Israel foi espalhado e nunca mais regressou à sua pátria. Somente nos últimos poucos anos, assim que o tempo não foi contado desde ali, para a era da igreja. Compreende? Isso não seria 1919. Posso mostrar algo que aconteceu em 1919, mas isso é quando esse anjo, a mensagem do terceiro anjo golpeou e o ai saiu. Exatamente, mas isso não foi isso. Isso foi quando a guerra se deteve de uma maneira misteriosa. Temos isso no capítulo 7. Quando chegarmos a isso, quando chegarmos ao capítulo 7, todos vocês me ouviram pregar. Isso muitas vezes, hein? Quando a mensagem do anjo disse, detém os 4 ventos da terra, até que selemos os judeus, os servos. E agora eles estavam esperando até que toda a era dos gentios tenha saído. Então, é quando ele vem. Então, ele sela os judeus, os 144 mil recebem o Espírito Santo. Aí estão os 144 mil selados. Revelação Apocalipse 7. Ele escreve, a mensagem do anjo disse, detenha os 4 ventos até que selemos os 144 mil. E na mensagem, Cristo é o mistério de Deus revelado. Na página 72, nos diz, as nações estão em quebras. Israel está despertando. Veem vocês o que eu quero dizer? Ele começou a dar vida ao seu corpo. Por quê? São os que ele redimiu e para esse tempo a obra de mediador terá terminado. Porque é fora da dispensação da graça que tudo isso acontece. E ele então está trazendo a vida ao seu corpo como vindicação para o rapto. E ele escreve, trazendo a vida ao corpo como vindicação. Como vindicação para o rapto. A intercessão terá terminado. E desenha uma pedra angular também ali, quando fala da vida ao seu corpo, e do outro lado escreve rapto. Recordem, agora, nestes últimos dias, agora, por favor, tenham paciência comigo, falta um pouquinho, não quero que escape isto. E já que entramos até aqui, é preciso terminar a fita. Quero tratar um ponto mais muito importante. Escutem bem. Agora é o dia tremendo. Agora é quando queremos
ter os olhos bem abertos. Recordem, nos últimos dias regressará e vindicará os dias primitivos perfeitamente. Adão e Eva, esposo e esposa, não tinham pecado, mas vida, depois veio a queda. Note bem, quem fez isso? Foi Lúcifer, quem agora está atuando como atuou no princípio. O reino dos gentios foi introduzido pelo rei Nabucodonosor e a raça gentia foi vindicada por um profeta que podia interpretar línguas estranhas, visões e sonhos. Agora veio através dos gentios, sem nada, através dos medo-persas, depois do ferro e as demais pessoas, mas nos pés da imagem termina igual. Ou seja, o reino gentil novamente. Notem bem, Lúcifer, nos últimos dias, está atuando como no princípio. O que Lúcifer fez? A primeira coisa que fez foi romper o companheirismo entre Deus e o homem. Ele queria se edificar um reino de maior esplendor e ser de melhor cultura do que Cristo, entendem? Agora, se passa por alto, levante a mão para repeti-lo. Lúcifer, lá no princípio, teve como propósito em seu coração ter algo maior e mais brilhante no céu do que o que Cristo teve, correto? E o pensava fazer por meio de um reino mais formoso, mais esplendoroso e de melhor cultura do que o reino de Cristo. Você crê que teremos automóveis e aviões no milênio? Vê você o que Lúcifer está fazendo? E ele escreve ali, não aviões e automóveis no milênio. Não haverá isso. Agora, as denominações tão grandes e formosas, intelectuais, estão fazendo a mesma coisa, reunindo-se para fazer a mesma coisa. Estão se reunindo para denominacionalizar e cada uma tentando ganhar a outra. E agora tem tanto esplendor que não sabe nem o que fazer, mas se unir todos com a Igreja Católica. Ele escreve o reino de Lúcifer na terra. Aí está Lúcifer novamente, edificando um reino maior para expulsar as pessoas que não creem nas denominações e até tomam seus tabernáculos e deles farão armazéns, depósitos, ele escreve o aperto, e os pastores de tais lugares não terão nenhum direito. Agora um homem que, na verdade, seja enviado de Deus não ficará na denominação depois de ter ouvido ou visto essa revelação. Se é que tem suficiente para sair para ver. É certo. Eu não digo isso em forma de crítica, mas eu digo como verdade. A perseguição Lúcifer. Continua dizendo aqui na mensagem que estamos lendo este extrato, diz, isso é o mais importante, não somente para Israel, mas para toda a humanidade, para todos os governos, para todos os presidentes de todas as nações. Ou é que acaso os reis, Nabucodonosor e outros reis do passado, eram mais inteligentes que os do nosso tempo? Eles sabiam que o Deus do céu, o Rei dos céus e da terra, tem um programa e nesse programa há mudanças de etapas, de eras e no meio das nações e, consequentemente, Ele é quem os conhece e revela ao seu povo por meio dos profetas que Ele envia para cada tempo. No livro dos selos, nos diz na página
Diz na metade do parágrafo, mas Jacó disse, não vou te deixar ir, se não me abençoares. Não podes partir. Eu vou ficar contigo. Eu quero que venha uma mudança na minha situação. Esses são 144 mil os ganhadores de dinheiro que foram tão desonestos com as finanças, mas quando eles, por fim, veem a coisa verdadeira e a possibilidade de se agarrar disso, aí estarão Moisés e Elias. Amém. Eles também lutarão com Deus até que os 144 mil das 12 tribos de Israel sejam chamados e tirados. E isso acontece justamente antes de começar a tribulação. Conformoso, estes dois profetas pregarão como João Batista e dirão, o reino dos céus está à mão. Israel, arrependam-se. Arrependam-se do quê? Arrependam-se dos seus pecados e da sua incredulidade e regressem a Deus. Agora recordemos algo. Estes grandes acontecimentos na natureza aconteceram antes. Como vemos no versículo 12, o sol ficou negro como um saco de silício. Recordem, isto não acontece no tempo dos gentios. E o irmão William aí escreve aí? Não, em dispensação da graça. Vem? Não acontece isso durante a dispensação da graça. É fora já dessa dispensação que ocorrem todos esses eventos que estão profetizados para a igreja noiva, que é o evento da nossa transformação, e para Israel, que sejam selados. Tudo isso ocorre nesse período de tempo, depois de finalizar a dispensação da graça. Continua dizendo aqui na mensagem mais adiante, sobre a manifestação, ou revelação, ou vinda do Messias, virá o juízo para todas as nações, e será tirado o reino dos gentios, e será estabelecido o reino de Deus no planeta Terra, e, consequentemente, ocorrerá um fenômeno sociológico no planeta Terra. Haverá uma mudança de política no planeta Terra. Será a política não das nações, mas do Messias Príncipe em seu reino. Política que será estabelecida não somente no povo de Israel, mas em todas as nações. E as armas de guerra serão convertidas em ferramentas de trabalho, e já não se ensaiará, não se treinará mais para a guerra. Tudo para a paz, a felicidade e o progresso da raça humana. Por isso, o Messias Príncipe é o desejado de todas as nações. Me recordei, agora quando leio, onde diz que já não se treinará, não se ensaiará mais para a guerra, numa ocasião, e isso não vou dizer para que tomem agora que cada um tem que fazer o mesmo, mas eu falo esta experiência que eu tive, que é para ensinamento, que numa ocasião eu cortei o cabelo assim bastante colado, bastante rente aqui do lado, o que para muitos convém, porque não precisa estar pensando em cortar o cabelo, mas veja um detalhe que ele me disse. Ele me disse, não corte assim muito rente, porque isso os militares fazem. Quando são levados, pegos para a guerra, em seguida corta o cabelo aí bem colado, bem rente para se preparar para a guerra. E aí, não sabia? Ele me disse, não, assim, que seja com tesoura, me disse. Por isso que eu digo, não vão agora formar um Benjamin. Agora, Benji quer dizer a forma de cortar o cabelo.
eu comento como algo, por exemplo, as armas de guerra vão ser usadas, mudadas para ferramentas de trabalho. Mas tudo isso, toda essa influência, não é da sexta dimensão. Tudo isso é do reino do anticristo, do reino do maligno, que tenta impor suas modas, suas coisas, mas tudo é não para inclinação, para a paz, mas para... Tudo está focado em guerras e tudo isso. Ou seja, tudo isso é um reflexo desse reino que quer que todos os seus filhos sejam assim, guerreiros e pessoas que se preparem para guerrear e para batalhar. No reino do Messias não será assim. Só um conselho que ele me deu, nesse momento, de que isso representava os militares que se preparam para a guerra. Mas eu volto e digo, não vão agora formar algo com isso. Diz, tudo para a paz e a felicidade e o progresso da raça humana. Por isso, o Messias Príncipe é o desejado de todas as nações. Ele é o príncipe de paz. E sendo o príncipe de paz, trará a paz para todas as nações que entrarão ao seu reino. Ele será quem abençoará todas as nações com o estabelecimento do seu reino. Antes que veja o Messias Príncipe, o que os seres humanos estarão vendo? O Messias Príncipe vai se identificar em e com a Escritura e vai abrir ao povo as Escrituras e vão entender. Na mensagem, fazendo um serviço a Deus, fora de sua vontade, nos diz, na página 35 ele diz, venham ver um homem, este é. Ela esperou até ver aquele Messias identificar-se com a palavra de Deus. Então ela disse, isto é pelo que esperamos por 400 anos. Desde então, que não tivemos profeta. Aqui ele está. E ele mesmo clama que ele é ele. E desenha uma estrela de Davi. E ele escreve, o próprio Messias clama que ele é o Messias. Agora, venham, saiam e venham o homem que me disse as coisas que eu fiz. Mas, no entanto, os sacerdotes desejavam matá-lo. E assim fizeram finalmente, vem? Mas eles não podem hoje matar o seu espírito, correto, não. Eles não podiam matá-lo. Veio para nos trazer a ele, de modo que estamos agradecidos. Continua dizendo o nosso irmão William, antes que vejam o Messias, reticências. Nos diz que antes que vier o dia do Senhor grande e terrível, Deus enviará o profeta Elias. Vamos ver neste livro, que é judaico, intitulado A Religião de Israel, diz na página 77, um dos costumes mais interessantes do Pessá, ou seja, da Páscoa, é a colocação de uma taça de vinho para o profeta Elias, que subiu ao céu num carro de fogo e regressará para anunciar o Messias. Na página 77 deste livro, que é o que ele leu, aí ele escreve nessa partezinha que ele leu, para que anotem, ele escreve taça de vinho para Elias, e embaixo escreve Messias. Ou seja, a taça de vinho para o profeta Elias, que regressa para anunciar o Messias. Continua dizendo, ou seja, que mesmo que todos os religiosos do judaísmo
e do cristianismo sabem que Deus prometeu enviar o Messias, quem anunciará, quem preparará o caminho e o apresentará será o profeta Elias. Pois, se fossem todos os líderes religiosos, nenhum estaria de acordo quem seria o Messias, mas haverá um homem enviado por Deus, prometido como Elias, para apresentar o Messias, e que está sendo esperado pelo povo hebreu. Ou seja, que o que se verá primeiro será Elias e depois o Messias. Temos que estar conscientes dessas verdades bíblicas para não estar esperando sem entendimento. É preciso estar esperando com entendimento. No livro dos selos, nos diz também ali na página 364, diz 364 arriba. 364 em cima. Deus mandou Elias a Acabe e dali saíram 7.000. Correto? Agora, o manda de novo aqui no tempo da tribulação e chama os 144.000. Recordem que são selados antes de começar a tribulação. Agora notem que entre o sexto e sétimo selo encontramos o sétimo capítulo do Apocalipse colocado matematicamente correto. Como, por exemplo, a América tem o número 13. Começou com 13 estados, teve 13 estrelas e 13 listras em sua bandeira. Teve 13 colônias no princípio e, em muitos sentidos, é o número 13. E até aparece no capítulo 13 de Apocalipse. Ela está figurada, representada pelo número 13 e uma mulher. Agora, quando Deus estava a ponto de libertar seu filho unigênito, que, na verdade, assim era, porque mesmo que Jacó era seu filho, este era seu filho unigênito. Vejamos como fez segundo Mateus 27. Recordem, seu filho já tinha sido açoitado e abatido. Tinham zombado dele e agora estava sobre a cruz, às 3 da tarde da Sexta-feira Santa. E desde a hora sexta foram trevas sobre toda a terra até a hora nona. Mateus 27, 45. Agora vejamos rapidamente o que diz Apocalipse 6:12. E olhei, quando ele abriu o sexto selo, e eis que foi feito um grande terremoto, e o sol se colocou negro como um saco de silício, e a lua se colocou como sangue, ficou como sangue. No Egito houve trevas e escuridão. Quando Deus estava libertando Jesus, quando esteve sobre a cruz, antes de levantá-lo na ressurreição, primeiro houve trevas e escuridão. O sol se escureceu na metade do dia e as estrelas não deram sua luz. 2 dias depois, ele ia ressuscitá-lo com triunfo poderoso. Depois que tudo isso aconteceu no Egito, ele libertou Israel e o iniciou em sua viagem para a terra prometida. Agora, no tempo da tribulação, encontramos estes 2 profetas que têm o controle de tudo com a palavra de Deus, com a palavra que Deus dá. Somente poderão falar à medida que Deus der a palavra. Eles não são deuses, mas apenas em sentido superficial. Porque até Jesus disse isso. Foram chamados deuses aqueles a quem veio a palavra. A estes, Deus envia a sua palavra. E quando eles falam, acontece. E agora aqui os vemos com uma comissão de Deus para ferir a terra quando eles quiserem. Fecha os céus. E assim acontece. O que está acontecendo? Deus está a ponto de redimir os 144.000 que estão no livro da redenção. Isso está sob o selo da redenção, o sexto selo. Amigos, isso é. Esse é o sexto selo, que foi tão misterioso. E ele aí escreve, sexto selo é igual Moisés e Elias vindo. É igual seus ministérios.
Sétimo selo é igual. O Senhor Jesus Cristo vindo é igual. Seu ministério. Sétima trombeta é igual à vinda do Senhor. E aqui nos fala de este sexto selo, que é o selo da redenção, ele escreve no livro da redenção do Cordeiro. Por isso que é preciso saber o que está se esperando, o que está sendo esperado. Conhecer, ter o entendimento do que está se esperando. E como é que vai ser cumprido tudo isso. Continua dizendo, por exemplo, se você vai estar esperando a chegada de uma pessoa que virá ao seu país, você tem que esperá-lo com entendimento. E você diz, eu vou recebê-lo. Mas se não tem entendimento, depois se pergunta, bom, virá, mas virá de automóvel, virá de ônibus? Se é de ônibus, em qual das linhas de ônibus eu vou esperar? E a que hora? Se é por barco, por qual companhia será? E em qual dos portos chegará? Se é por avião, em que linha aérea virá? E a que hora virá? E em que voo virá? Todas essas coisas a pessoa necessita conhecer, porque de outra forma estará esperando algo e não sabe como, quando e onde virá. Agora vejamos se é assim no natural, ou quanto mais na vinda e para a vinda do Messias, a tal grau que somente haverá uma forma de crer em Deus nesse reino do Messias. Não haverá muitas formas. Isso já está estabelecido e assim tem que se cumprir. Mais adiante diz, quando virmos um homem no qual estará se cumprindo o que está prometido, que estará proclamando a paz imperecível e preparando o caminho ao Messias, aí teremos o Elias que está prometido. E teremos aí o sinal de que a era messiânica está sendo introduzida, ou seja, está entrelaçando. E continua dizendo, para o judaísmo, a vinda do Messias não se cumpriu, mas será cumprida nesse tempo final. Portanto, ambos os povos esperam o Messias. E, consequentemente, será o mesmo Messias prometido para ambos os povos, para estabelecer seu reino neste planeta Terra, estabelecer o reino de Deus, para que seja feita a vontade de Deus como no céu, aqui na Terra. E então, será que a verdadeira paz imperecível virá a Israel e a todas as nações? Enquanto isso, se trabalha e se luta para que possamos ter um pouco de paz, mesmo que seja perecível, mesmo que seja temporária, perecível, até que chegue a imperecível. E está muito bem trabalhar em favor da paz para Israel e para todas as nações, mesmo que seja a paz temporária, até que chega a paz imperecível. Estamos no tempo, mais adiante, estamos no tempo em que temos que ter nossos olhos abertos, porque a promessa da vinda do Messias antecede a vinda de Elias, abrindo as Escrituras ao povo e preparando o povo para receber o Messias príncipe. Esse é o verdadeiro precursor do Messias, o profeta Elias, o qual será conhecido, porque virá falando, revelando o mistério da paz imperecível que Israel tanto deseja e todas as nações. A paz tem uma fórmula, e o profeta Elias a conhece. Tentaram trazer a paz à terra muitas pessoas e muitas nações. E a cada dia há mais guerras, há mais problemas. A fórmula para Israel e todas as nações receber a paz é simples. Primeiro, Deus enviará
seu profeta Elias precursando a vinda do Messias, e anunciando a paz imperecível, e anunciando o mistério da Páscoa, a qual se repetirá. E assim como Deus tirou do Egito seu povo Israel e estabeleceu depois na terra prometida, e ali Deus estabeleceu o seu reino, a teocracia, e depois veio a monarquia com o rei Saul, e depois com o rei Davi, e depois continuou, e depois continuou o rei Salomão e outros reis. E para a entrada das nações ao reino do Messias há um segredo, o qual estará revelando o profeta Elias, o qual vem antes que venha o dia do Senhor, grande e terrível. Ou seja, antes que venha o juízo divino sobre as nações. As nações receberam juízos temporários, mas vem um que tirará do mapa geográfico muitas nações. Vem o juízo divino sobre as nações que atuaram mal com o povo hebreu e com o cristianismo, ou com a igreja do Senhor Jesus Cristo. Elias, mais adiante diz Elias, e também o Messias estarão se identificando na Escritura. Estarão se revelando em através da Escritura. Estarão nos abrindo as Escrituras. E então entenderemos o que não tínhamos entendido. Veja no livro de Citas, na página 12a, parágrafo 128. Vamos ler o 128. Diz, agora o que ele prometeu se vindicar a si mesmo em um homem, em um corpo humano, como fez com Abraão, quando o filho do homem seria o filho do homem. Não o filho de Deus agora, ou o filho de Deus no filho do homem. No capítulo 1, versículo 2 de Ezequiel, o Senhor chamou Ezequiel filho do homem, exatamente como Jesus chamou a si mesmo. Vocês entenderão isso através do ensinamento da semana. Escreve ensinamento. Vejam o que é o filho do homem? Profético. O que seria Malaquias 4? Um profeta. Quais eram essas coisas que acontecerão nos últimos dias? Agora, ele não disse quando, ele disse que aconteceriam. Que aconteceriam. Aconteceram. Agora, se ele ainda é o Filho de Deus, o Filho do homem, pronto para ser revelado nos últimos dias no trono de Davi, como filho de Davi. Ele é essa palavra. E ele somente está mudando sua máscara. Do que não podia se ver ao que está absolutamente declarado, a palavra encarnada. Escreve hoje, filho de Davi sobre o trono, nos últimos dias. E escreve filho do homem, traço profeta. Filho de Deus, traço teofania, o Espírito Santo. Filho de Davi, e desenha uma pirâmide. Filho de Davi, no último dia, revelado. Malaquias 4, recordem que se cumpre em várias ocasiões.
se cumpriu no reverendo William Branham. E neste tempo também tem cumprimento essa escritura, do qual é Elias proclamando a paz imperecível antes do dia grande e terrível do Senhor. Continua dizendo, e quando virmos Elias nos abrindo as Escrituras e virmos o Messias nos abrindo as Escrituras, então diremos, este é o Messias. E diremos, esse é Elias. Ao ver Elias nos abrindo as Escrituras e nos falando da paz imperecível e preparando o povo para a vinda do Messias, precursando o Messias, então diremos, chegou o tempo, porque já estamos vendo Elias e depois veremos o Messias. O Messias também se identificará em e com a Escritura. E nessa mesma página, parágrafo 126 da 12A, nos diz, porque ele não foi reconhecido como Filho do Homem? O Filho do Homem era a revelação espiritual do profeta, de profeta. Filho do Homem significa profeta. Agora, se vocês virarem suas Bíblias para Ezequiel capítulo 2, versículo 1, vocês encontrarão que Ezequiel era o profeta, a palavra de Deus para aquele dia. E Jeová mesmo chamou Filho do Homem. E ele escreve aí em cima, Filho do Homem é igual profeta. A revelação, espírito de profeta também escreve. E também escreve a palavra de Deus para esse dia, era ou dispensação. Agora, se vocês virarem suas Bíblias para Ezequiel capítulo 2, versículo 1, vocês encontrarão que Ezequiel era o profeta, a palavra de Deus para aquele dia. E Jeová mesmo chamou Filho do Homem. Jeová chamando um homem Filho do Homem, tal como Jesus se revelou a si mesmo como Filho do Homem. O que era isso? A palavra prometida daquela hora sendo manifestada. O mesmo Deus, Deus do tempo de Ezequiel, Deus do tempo de Jesus, Filho do Homem. Ele não foi naquele tempo, ele foi o Filho do Homem porque ele tinha vindo para se revelar a si mesmo a Israel como um profeta. E ele escreve ali, Filho do Homem é igual à palavra prometida, manifestada em carne, em um profeta. E também escreve, Filho de Deus é igual ao Espírito Santo. E eles o rejeitaram, e essa era a profecia que eles receberiam no nome do Filho do Homem, um profeta, porque isso estava de acordo à palavra. Em Deuteronômio 18:15 diz, o Senhor teu Deus levantará um profeta como eu. E quando ele veio, se identificou a si mesmo com seu ministério, como homem, não como filho de Deus, mas como filho do homem. Deus é Espírito e ele se revelou a si mesmo como Filho do Homem. O que estava suposto a ser, e eles estavam cegos e não puderam ver. Mas agora, nos gentios, ele se revela a si mesmo como Filho de Deus, o qual é o Espírito Santo. Através das eras, a igreja serviu no batismo do Espírito Santo, cumpriu o tempo através do batismo do Espírito Santo, mas Jesus disse aqui para fazer que Malaquias 4, o resto dessas escrituras sejam reais para vocês. Vem que nos últimos dias, justamente antes da vinda, a condição mundial seria como a de Sodoma, e o Filho do Homem se revelaria a si mesmo como Filho do Homem.
tal e como fez nos dias de Sodoma. Acusador cego, podem ver isto? Suas palavras são verdadeiras, sem marcas de cravos, sem cicatrizes, nem espinhos. Sem espinhos. E ele desenha uma pedra angular e ele escreve, sem cicatrizes. É o Filho de Deus personificado em sua igreja, como Filho do Homem. Tem que cumprir Malaquias 4 e o resto das Escrituras. O Filho do Homem revelado então como profeta, Filho de Davi, o Rei, e agora o Filho de Deus para as eras da igreja. Como Deus não é homem, Deus é Espírito, e o Espírito, Filho, é o Espírito Santo, qual está revelando a era da igreja. Mas está prometido aqui que nos últimos dias o Filho do Homem seria revelado. E vejam a 127. Ele prometeu ali que você conheceria o segredo do coração, dos corações. Agora, a terceira etapa é justamente um rompimento no ministério. E ele escreve a terceira etapa é igual rompimento no ministério. Também na página 59 do livro de citações, parágrafo 519 diz em Malaquias, o capítulo 4, e também em Apocalipse, no capítulo 3, nos diz que estará aqui nos últimos dias esse mesmo que se parará em pé na brecha pelas pessoas com um rebanho pequeno que Deus lhe dará. Ele virá nos últimos dias. Deus o disse. Ele será um sinal a essa nação gentia que seu tempo já não é. E lembrem-se, quando ele aparece em cena, o tempo está à mão. Oremos que Deus o mande. O tempo está à mão. Tão pronto como seu ministério foi acabado, o Messias se apresentou ele mesmo. Tão pronto como esta pessoa, essa grande pessoa que virá nos últimos dias, acabará seu ministério, o Messias se apresentará ele mesmo. E ele escreve, o Messias virá, e também, mais embaixo escreve, para na brecha o profeta. É igual o sinal. E também ali escreve, quando termina seu ministério, o Messias se apresentará ele mesmo. Continua dizendo aqui, portanto, estou lendo da mensagem Elias e o Messias se revelando pela Escritura no último dia. Portanto, a identificação do Messias e também de Elias, mais segura, será a identificação do Messias em e com a Escritura. Não importa o que outras pessoas tiverem dito, o que Deus prometeu, Ele cumprirá e o revelará à medida que vá cumprindo. E seu povo irá entendendo à medida que vá revelando e vá nos abrindo entendimento, o coração para compreender e crer. Recordem que a terceira etapa não foi revelada de como seria que estaria se cumprindo. Tudo ia estar se cumprindo, e aí ia estar sendo visto como é que Deus iria estar cumprindo essa última etapa, essa última fase.
na mensagem Futuro Lar, ou a união invisível da noiva de Cristo, na página 32, diz: mas para o escolhido, Deus está chamando. Para o escolhido, eles o sabem, chamando a noiva virtuosa, a palavra, a igreja do dia final, a senhora escolhida do nosso Senhor Jesus Cristo, a palavra. Se Jesus é a palavra, quantos creem nisso? Muito bem, então, a noiva é sempre parte do noivo. Assim que a noiva não será uma denominação, terá que ser a palavra manifestada. E ele escreve prometida, tornada realidade, cumprida. Para ser a noiva de Cristo, ele prometeu fazê-lo. Ele disse como ele faria. Ele nunca perde seu modelo, seu padrão. Ele sempre fez por meio do rejeitado. Ele fez a cada vez por meio do rejeitado. O faz novamente, chamando fora a subir com essa noiva nos dias finais. A formosa Rebeca está esperando pelo seu Isaac. E ele escreve aí Jesus Cristo com Moisés e Elias. O filho prometido, Cristo. E escreve também Isaac é igual Cristo. Vejam, há um lugar aqui que nos fala do filho da Sulamita. E vejam aqui, este pequeno relato que o irmão Branham faz, o qual nos mostra uma revelação muito grande na mensagem Desespero. Nos diz na página 22, ele vem falando sobre o filho que aquela mulher pediu, chamada Ana, a qual estava clamando para ter um filho, e Deus lhe deu, concedeu esse pedido e deu mais do que um filho, porque deu um profeta, que foi Samuel. E aqui entra relatando o filho da Sulamita, veja o que diz. Por que foi assim? Sem dúvida que Deus tinha falado, você não entrará em desespero até que Deus não te fale. E aí ele escreve, você não entrará em desespero até que Deus lhe fale. Diz, ó igreja, despertem-se e sacudam-se. Belisque a consciência e despertem nessa hora. Temos que entrar em desespero ou pereceremos. Algo vem da parte de Deus. Eu sei que é o assim diz o Senhor. Algo está a caminho. Portanto, nos convém desesperar. É assunto de vida ou morte. E se nos descuidarmos, passará e não veremos. Porque ela não foi egoísta. Foi dado um profeta. Se referia aí, esse profeta que foi dado a Ana. A mulher sunamita tinha um filho que tinha vindo pela palavra do profeta, tinha vindo pela palavra que o profeta falou sobre ela. E ele escreve, onde diz a mulher sunamita, tinha um filho, e aí escreve Moisés e Elias, que tinha vindo pela palavra que o profeta tinha falado sobre ela. E mesmo que fosse uma anciã,
assim como também seu esposo, não tinham filhos. Ela tinha sido muito amável com esse profeta. Ela sabia que o profeta era um homem de Deus, um varão de Deus. E percebia que era um homem honroso, um verdadeiro homem. Ele entrou na sua casa, aí está falando, se referia a Eliseu. Ele entrava em sua casa, mesmo quando seu esposo não estava, e se conduzia como homem santo. Ela tinha visto operar sinais e maravilhas e tinha escutado sobre as coisas que aconteceram com ele. Ele era um homem honroso e santo. Ela disse ao seu marido: eu vejo que este homem que chegou aqui conosco é um homem santo, que se hospeda conosco é um homem santo. Ela, como amava, ela, como dama da casa, sabia que ele era um homem santo. Por isso, ela construiu uma casinha à parte e afora, para que ele não se sentisse com vergonha. Dessa maneira, ele podia chegar quando desejasse e não aborrecia ninguém. Colocou ali uma cama e um jarro de água e demais coisas, para que pudesse se lavar e também água para beber. Provavelmente mandava a criada ou o mordomo com a comida para alimentá-lo e mandava os bons dias. Vendo Eliseu que essa mulher dava tanto favores, e está escrito: por quanto fizestes a um destes meus irmãos menores, a mim o fizeste. E que ela honrava a Deus ao honrar o profeta, pois ela via Deus no profeta. E ele escreve: honrava a Deus ao honrar o profeta. Ela não queria nenhuma recompensa. Não tinha em seu coração desejo de nenhuma retribuição. Ela fazia isso somente porque amava a Deus. Não fez para alcançar alguma bênção, mas simplesmente o fez porque amava a Deus. Agora, Eliseu disse ao seu servo Geazi: vai, pergunte a ela se deseja que fale com o rei sobre ela, porque sou seu amigo, sou amigo íntimo do rei. Ou talvez com o capitão superior, a quem também conheço. Haverá algum favor que eu possa fazer por ela? Eu quero retribuir algo pela bondade que ela me deu. Ela me alimentou, me permite descansar e nos foi bondosa para conosco. Agora, o que eu posso fazer por ela? Ela respondeu: não, eu simplesmente habito no meio do meu povo. Nós temos tudo necessário para viver e não necessitamos nada. Então Geazi disse a Eliseu: ela não tem filhos. Ao terminar, Geazi, depois de que Geazi pronunciou essas palavras, não houve dúvida que o profeta teve uma visão, pois disse: assim diz o Senhor, vá e diga que no tempo apropriado, como daqui a um ano, desta data, ela abraçará um filho. Nasceu, pois, o filho. Quando teve como uns 12 anos, imaginem, como amariam estes anciãos esse garotinho, este filho, seu único filho. Certo dia, durante a temporada da colheita do trigo, o filho estando com seu pai, e seguramente numa hora muito avançada da manhã, me suponho que o sol afetou muito, porque começou a gritar: minha cabeça, ou seja, a criança começou a gritar. E ficou tão doente que seu pai o levou para um lado, mas foi tal a emergência que mandou com um servo para casa. A mãe o carregou em seu joelho até o meio-dia, colocou em seu colo até o meio-dia, mas depois morreu. Notem, este era seu único filho, o qual tinha sido dado por Deus mediante a oração. E a palavra de um profeta, com assim diz o Senhor. Ela sabia que algo andava mal. E ele desenha uma pirâmide grande. E
as 7 etapas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, aí numera, e na pedra angular escreve 8, e daí tira uma flecha para essa parte onde comecei a ler essa parte da mulher sunamita que tinha um filho, e onde ele escreveu Moisés e Elias. Agora vamos ver como colocamos na foto, para que venha a flecha sair de lá para a pedra angular. E ele escreve embaixo, a sunamita é igual à igreja noiva. O filho da sunamita é igual o anjo oitavo de Jesus. Continua dizendo, ela sabia que algo andava mal. Como foi que Deus deu esse filho e permitiu que ela o amasse tanto? E mesmo sendo que ela nem tinha pedido, além do mais, estava muito anciã para ter um filho. Teve que ser a mão de Deus que produziu. Um profeta falou. Agora, estava ali com esse problema tão grave, seu único filho tinha morrido. Então disse ao moço, ao servo, me prepare uma mula e caminha, e não te detenhas por nada. Se alguém te atrapalhar no caminho, não faça caso. Dirija diretamente ao Monte Carmelo. Lá, numa caverna muito escondida, está o servo de Deus, do Deus Altíssimo. Quem me disse, assim diz o Senhor, tu terás um filho. E agora, eu quero saber por que Deus fez isto. Ou seja, a mamãe aí está dizendo ao criado, por isso disse, caminha diretamente e nem se preocupe por selar a mula. Deixa que corra a toda marcha até chegar. O desespero tinha chegado. Recorde, a sunamita representa a igreja noiva. O profeta Eliseu se levantou, olhou e disse, ali vem a sunamita. E algo anda mal. Deus não me revelou. Eu não sei o que acontecerá. Disse ao servo, vai você para recebê-la, mas vai rápido. Algo anda mal. Agora o desespero também tinha tomado o profeta. A mulher já estava desesperada. Vê você? Os dois estavam se unindo. Ela queria saber qual era a palavra do Senhor. E o profeta não sabia qual era a palavra do Senhor. Aí o tem. Ela queria saber, mas ele, o outro, não sabia. A mulher queria saber, e o profeta não sabia. Disse, Deus não me revelou o motivo. Eu não sei o que dizer quando ela chegar aqui. Quando quase estava chegando, e ele levantou sua mão e perguntou, está tudo bem contigo? Tens paz? E teu marido? E teu filho? A mulher tinha chegado ao fim do seu desespero, porque disse, tenho paz. Glória. Tudo estava bem. Porque seu desespero tinha terminado. Ela tinha encontrado o servo do Senhor. Se ele não estivesse ali, ainda ela teria continuado em desespero. Mas a coisa é que sim estava. E, portanto, disse, tenho paz. Eliseu pensou, que está acontecendo? Ela correu e caiu aos seus pés. Isso parecia um pouco fora do comum. O servo tentou levantá-la. Mas Eliseu disse, deixa em paz. Não faça isto. Algo está mal. Mas Deus não me revelou.
não me revelou o motivo. Então ela declarou que a criança tinha morrido. Então, o profeta não sabia o que fazer. Disse Geazi: toma meu bastão com o qual eu caminhei. Reticências. Ele sabia que o que tocava era abençoado, porque não era ele, mas Deus nele. Eliseu sabia quem era. Sabia que era um profeta. Então, levantou o seu bastão e disse: Geazi, tome isto, e vai e coloque sobre a criança. E se alguém te falar, se desespere. Não cumprimente ninguém, nem responda a ninguém. Siga em frente, não fale com ninguém. E coloque isso sobre a criança. Mas isso não acalmou o desespero da mulher. Com isso, não se considerou. Aquilo não satisfez o seu propósito da viagem. Ela disse: vive o Senhor, e vive tua alma, que não te deixarei, até que tu vás e ministres ao menino. Então Eliseu entrou em desespero e se colocou no caminho junto à mulher. E quando chegaram, toda a casa e todo o jardim estava cheio de familiares e vizinhos chorando e clamando. Agora a mulher tinha feito o melhor que podia ser feito, pois ela tinha tomado o bebê e eu tinha deitado na cama, onde Eliseu descansava. Vejam, tinha colocado na cama de Eliseu. Aquilo era tão bom, tão efetivo, quanto o seu bastão. E, com tudo isso, a criança não tinha voltado à vida. Portanto, ela sabia que o bastão não ia servir. Ela já tinha provado, testado antes, disse: deixa colocar na cama de Eliseu, que tudo que esse homem toca, Deus abençoa. Seguramente ela cria que ia se levantar com somente colocar na cama. Mas não ocorreu. E quando escutava que Eliseu disse: vai, Geazi, leva o bastão e coloque sobre o menino. Ela já sabia que isso não ia funcionar. Tinha que ir o próprio Eliseu. Mas vejam por que tinha que ir. Ele mesmo. Ela queria algo diferente. O profeta entrou e agora ele estava em desespero. Vejam, ela estava primeiro em desespero e isso transmitiu ao profeta. E o profeta também entrou em desespero. E o que ele poderia fazer? Encontramos na Bíblia, 2 de Reis 4:35. Vamos um momentinho ali. Em 2 de Reis. Capítulo 4. Versículo 33. Que é uma partezinha aqui. Que aqui. Vamos dizer que ele aqui já começa a relatar o que ocorre ali dentro, mas veja o que ele fez antes de continuar lendo. 2 de Reis, capítulo 4, versículo 33. 32. Chegando Eliseu àquela casa, viu que o menino estava morto sobre a sua cama. Entrou e, fechando a porta sobre eles, ambos orou ao Senhor.
a porta se fechou. Continua dizendo, aqui nosso irmão Branham. Ou seja, que fechou a porta foi Eliseu. Fechou a porta. Encontramos na Bíblia, 2 de Reis, capítulo 4, versículo 35, que ele caminhou de um lado ao outro do quarto, em desespero. Talvez diria, Senhor, não sei que outra coisa fazer, aqui estou. Tu me disseste para dizer aquilo para a mulher. Assim diz o Senhor. E foi exatamente como ele disse, porque tu me disseste. Agora, ali ela está com essa dificuldade e eu não sei o que fazer. Aí está o menino morto. Senhor, o que eu posso fazer? Não resta dúvidas que o Espírito Santo disse. Se Deus está em ti, então deite-se sobre o bebê. E ele desenha uma estrela de Davi. Então, ele foi e parou sobre... Ele pôs suas mãos sobre as mãos do menino, o seu nariz sobre o seu nariz sobre o seu nariz e seus lábios sobre os lábios dele. E quando deitou sobre ele, o bebê espirrou 7 vezes. Desenha uma estrela de Davi também escreve 7 trovões. O desespero tinha acabado. O bebê ressuscitou, porque o desespero dirigiu a mulher ao profeta, e o desespero dirigiu o profeta ao bebê. E o desespero em ambos trouxe Deus em cena. Com o amor de Deus e o amor por seu povo, trouxe o amor de Deus para a frente de batalha, e assim a obra foi consumada. O caso estava concluído. Amém. Assim funciona o desespero. Certo? Ela não ia deixar. E ele escreve, o amor impulsionou a fé para a frente de batalha. Vejam que ensinamento tão tremendo. Aí nos dá o irmão Branham com isso que aconteceu. E como é que Deus, neste tempo final, virá em cena, no meio da igreja noiva, virá no cumprimento pleno da visão da grande carpa catedral, onde a noiva entrará em desespero. E tem que entrar em desespero para que se una com essa manifestação que Deus tem no meio da sua igreja e ambos tragam Deus à cena. A vinda do Messias e de Elias, vimos que é o mais importante para este tempo final, e vimos que não somente para algumas pessoas é o mais importante, mas para a raça humana completa, não somente de interesse religioso, mas político também, porque haverá uma mudança a nível mundial na política e também na religião. E tudo isso é o que está ocorrendo e estará ocorrendo neste tempo final. O mistério dos tempos e as épocas sob o poder do Pai. Nos colocamos em pé e assim deixamos já neste tema o mistério dos tempos e as épocas sob o poder do Pai.
Deus vai continuar abrindo todo o conteúdo dessa visão que foi mostrada ao reverendo William Branham. E quando percebermos, já estará se cumprindo tudo. E você e eu nos olharemos, mas se eu posso ver fulano, mas você não tinha partido faz anos? E esse corpo, por que hoje? Poderá olhar o teu, olha o que aconteceu. Tudo será tão simples que nem perceberemos, porque é ao redor dessa palavra que cada um de nós será transformado, ao redor de toda a palavra que está sendo falada desde este lugar, desde a grande carpa catedral, porque são 7 trovões que estão sendo falados, o qual ao redor disso é que cada um de nós obteremos a fé de rapto. Conosco, nosso apreciado amigo e irmão, o doutor William Soto Santiago.